Duplo Expresso. Eu queria trazer aqui hoje um pouquinho aí essa questão aí do plano aí de governo do Bolsonaro, né? Que trata da privatização, e comentar aqui a questão da Petrobras e da Eletrobras e fazer uma comparação com o governo Temer, né? Bem, o que foi informado aí, né? Porque o plano aí parece que é bastante difuso, né? O que foi informado aí é que seria preservado só o miolo da Petrobras, né? Isso é o que foi dito. E aí eu queria então fazer, aí eu enviei aí um texto, né? Para tentar entender, né, o que seria o miolo da Petrobras, né? E falar um pouquinho sobre o que o Temer, o governo Temer, já fez, já propôs, né? E fazer uma comparação. Bem, se a gente fizer um histórico da Petrobras, né? A Petrobras, apesar de ter sido criada com esse foco no petróleo em si, né? O fato é que a Petrobras foi uma empresa basicamente de refino até a década de 80. A Petrobras ela tinha como missão, né, como monopolista, abastecer o mercado nacional de combustíveis e o Brasil, até a década de 80, não tinha grandes descobertas de petróleo. Então, o refino sempre foi importantíssimo, né, no Brasil, para a Petrobras, e foi a razão de ser da empresa por, sei lá, 3 décadas, né? Aí, na década de 80, de fato, vieram as descobertas em águas profundas na bacia de Campos. E logo depois veio o governo FHC, né? Na minha visão, o governo FHC encaminhou muito mal o refino no Brasil e começa com o FHC essa visão de que a Petrobras tinha que ser uma empresa de exploração e produção. E os investimentos já no governo FHC foram em exploração e produção. Até Abreu e Lima, a última refinaria no Brasil construída foi em 75, que começou a construção da Revap, e ela foi inaugurada em 80. Então, nós ficamos toda a década de 80, que tinha uma crise muito forte no país, a década de 90, até o governo Fernando Henrique, sem nenhum investimento em refino. Talvez aí já começou essa visão de que a Petrobras era uma empresa de exploração e produção, já com essa falta de visão estratégica no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas o fato é que, mesmo no governo Fernando Henrique Cardoso, o que era importante no Brasil? Era o abastecimento nacional de combustíveis com as refinarias. O governo Lula, de certa forma, percebeu, né, viu que o Brasil se tornava produtor de petróleo e passava a ser grande importador de derivados, principalmente diesel, mas também GLP, QAV, nafta. Então, o Brasil, no governo Lula, teve uma virada estratégica muito importante, que foi a decisão, né, dos investimentos em refino. Então, a decisão estratégica de construir o Comperj, Abreu e Lima, Prêmio 1 e Prêmio 2, foi uma decisão estratégica no governo Lula. E tem que reconhecer aí o mérito do presidente Gabrielli, né, que também participou aí nessa
nessa concepção desses planos estratégicos, onde o refino se tornava importante e a visão de que a autossuficiência em petróleo apenas, né, não é estratégico, que o estratégico é fundamental que se abasteça o país com derivados, né? Eu vou dar só um exemplo aqui de países, né, que têm, né, o porte e a importância do Brasil, pelo menos no mapa mundial, né? Os Estados Unidos têm uma capacidade gigantesca de refino, né? Mesmo sendo importador líquido, ele tem uma produção, ele tem praticamente autossuficiência em refino. A importação é muito pequena. A Rússia tem uma capacidade de refino 2 vezes maior do que o consumo. E a Europa tem uma capacidade de refino igual ao consumo. Então, o Brasil, no governo Lula, não estava fazendo mais do que a obrigação, que era reconhecer a importância do refino para grandes países, né? Ainda mais num país que tinha descoberto o pré-sal e que ia ter grande produção. Então, autossuficiência em derivados. Então, a decisão foi correta e vieram os grandes investimentos em refino, né? Eu já disse aqui que, apesar da visão estratégica do presidente Gabriel, no governo Lula, os projetos foram muito mal conduzidos, né? E muito mal gerenciados, e realmente problemas seríssimos de corrupção, né? Na área aí das construções, né? Das refinarias. E o que aconteceu foi que foi construído e inaugurado o primeiro trem da Abreu e Lima, o segundo trem foi paralisado ainda no governo Dilma, o Comperj foi paralisado no governo Dilma, e a Prêmio 1 e Prêmio 2 foram engavetadas no governo Dilma. E aí veio o regime Temer, né? Ô, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa, só para esclarecer um pouquinho. Prêmio 1 e Prêmio 2 eram outras refinarias no Nordeste, salvo engano, uma no Ceará e uma no Maranhão, não era isso? Isso. A Prêmio 1 é uma refinaria gigantesca no Maranhão, capacidade de 600 mil barris por dia, em Bacarena, e a Prêmio 2 é em Pecém, no Ceará, com metade disso, né? Mas também é uma grande refinaria, né? Certo. Eu pergunto o seguinte: naquela época ficou claro que tinha uma componente política na escolha da localização. Ali no Maranhão, para agradar o clã Sarney, a época a governadora era Rosiana, e no Ceará para agradar o clã dos Ferreira Gomes, o Cid Gomes, Ciro Gomes. Você tecnicamente achava adequada a escolha? O Comperj é diferente. O Comperj é no Rio, porque é ali que está o petróleo, refinar ali. Também foi uma escolha política colocar Abreu e Lima em Pernambuco, mas a gente tem que ver a descentralização. Mas você acha que essas grandes refinarias de grande porte, como você coloca aí, deveriam ser localizadas ali longe dos locais de consumo, dos derivados de petróleo, ou isso foi uma decisão mais política que técnica? Eu penso que deveriam. Acho que a escolha foi muito boa, tanto do Maranhão quanto do Ceará. Por que eu acho muito boa? Porque com o Comperj e com a Abreu e Lima, surgia a expectativa até de exportação de derivados, como de diesel. E o preço do diesel muito elevado no mercado internacional e a localização no Maranhão e no Ceará são muito favoráveis à exportação, né? São próximas até dos Estados Unidos, mais fácil acesso até a Europa. Mas mais do que isso, eu penso que a Petrobras, né, pelo papel estratégico que ela tem no país, a Petrobras tinha que ser um foco de desenvolvimento da região Nordeste. Então, a construção de 2 grandes refinarias no Nordeste, em estados pobres, né, como o Maranhão, né, principalmente, né, eu acho que ia ser uma dinamização assim, da economia importantíssima no Maranhão, um desenvolvimento que o Brasil precisa fazer, que é o desenvolvimento regional, né? E a mesma coisa que aconteceu aqui no sul do Brasil, o Paulo César, com o polo naval na metade mais pobre do estado.
Esse polo naval aí foi uma geração enorme de empresas, e agora está aí nessa situação dramática, né? Aí no Rio Grande, né? Então, apesar de poder ter havido influência política, né, do Sarney, do Ciro Gomes, né, mas independentemente disso, né, eu penso que era muito importante que o Brasil investisse em refino nesses dois estados, né? Mas no governo Dilma ainda foi engavetado aí foram engavetadas as duas refinarias. Aí veio o regime Temer. E o regime Temer, com a política absurda, né, do senhor Pedro Parente, né, que chegava assim às raias da loucura neoliberal, né? Veio a proposta de privatização de refinarias. Então, em 2017, né, houve um fato relevante da Petrobras comunicando a criação de duas subsidiárias da Petrobras, que seria uma subsidiária no Nordeste e uma subsidiária no Sul. Nessa subsidiária do Nordeste, as refinarias Landulfo Alves, né, a RLAM e a Abreu e Lima, seriam privatizadas, porque a Petrobras venderia 60% do capital social dessas refinarias e venderia os ativos, né, relacionados também a transporte, aos terminais e dutos vinculados a essas refinarias no Nordeste e também no Sul, né? E veio também a proposta, né, de privatização da Eletrobras, né? Então, a gente critica muito aí o processo eleitoral e a visão liberal também, né, do candidato aí que está à frente nas pesquisas, mas a gente tem que reconhecer que o regime Temer talvez seja pior, né? Nós não sabemos o que pode vir a ser um futuro governo no Brasil, mas, pelo menos em entrevista, a coisa ainda está difusa, né? A Petrobras seria preservado o miolo e parece que já houve um recuo na privatização da Eletrobras. A Eletrobras, né, não seria privatizada, né? Principalmente Paulão, mais ou menos, calma, porque depois disso já veio a informação de que o pessoal, a ala ultraliberal, a ala econômica, imagina colocar uma golden share, porque o problema deles não é com a privatização e sequer com a desnacionalização. O problema deles é apenas com a China comprar. Então eles querem colocar falando o seguinte: não podemos privatizar a Eletrobras, mas a gente coloca uma golden share para poder exercer o poder lá na Assembleia Geral Extraordinária, que for convocada para deliberar sobre uma eventual venda, e dizer não, para os chineses não, para o americano sim. Então, nem isso está garantido ainda. Não, eu também acho que o que existe hoje, né, é uma coisa absolutamente difusa, né? Apesar de ele ter dito pessoalmente, né, que a geração não seria privatizada. Ele disse isso, mas também não dá para não dá para. Mas onde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar é que a gente precisa fazer uma discussão, né? Muito técnica no Brasil para tentar, vamos dizer, vamos usar o verbo impedir, né? Que ativos, né, estratégicos para o país sejam privatizados ou sejam entregues para os Estados Unidos, por exemplo, né? Então, a discussão que tem que ser feita no caso da Eletrobras
se os Estados Unidos querem comprar a Eletrobras, né, por que é que eles não iniciam, então, a venda das próprias geradoras deles, que são todas do Estado, as grandes são do Estado, né, do próprio Exército e do Departamento de Interior americano. Né? Se os Estados Unidos fazem isso, por que é que nós vamos privatizar se o modelo é eles? Né? Então, há uma argumentação técnica para se manter a Eletrobras estatal. E, no caso do refino, né, e não só do refino, né, se a gente for pegar as grandes empresas petrolíferas, e a Petrobras é uma grande empresa petrolífera, né, o que a gente vê, né, é um foco muito grande no... Eu não gosto de falar inglês, mas o problema é que... em inglês seria downstream, né? O downstream, né? Seria vamos explicar a diferença entre upstream então, vou explicar e downstream. O que Upstream. O downstream. Primeiro o up, vamos na ordem, Paulão. Na área do petróleo tem a parte. Não, vamos falar jusante e a montante, né? Uhum. A montante começa com o quê? Com a exploração, faz a fase exploratória, descobre, vem depois a produção do petróleo. Então, chama exploração e produção. Essas são as primeiras atividades, e depois vem as atividades a jusante. Né? Depois que o petróleo é produzido, então o petróleo tem que ser transportado, tem que ser refinado, tem que ser comercializado, tem que ser distribuído, né? E essas atividades a jusante que a gente chama aí de downstream, né? Mas então, se a gente vê essas atividades a jusante, né, elas são importantíssimas para qualquer empresa petrolífera. Né? Então, se você for à Europa, aos Estados Unidos e ver os planos a Inglaterra, ver os planos dessas empresas, da BP, né? A gente vê o quê? Grandes investimentos, grande expansão no refino e na distribuição. Então, essas grandes empresas, elas têm planos de expansão e de colocar a bandeirinha delas no mundo todo e no mundo que vai se desenvolver. A gente espera, né, que o consumo de derivados, né, de combustíveis, aumente, principalmente nos países pobres. Ao mesmo tempo que pode cair nos países ricos, com a questão do carro elétrico e tudo, pode aumentar nos países pobres. Então, você pega a África, a América Latina... Mas também nos países ricos pode incrementar pelo próprio uso como do plástico, por exemplo, das novas tecnologias em plástico que são dependentes do petróleo. Mas a gente não deve ter muita esperança só a gente não deve ter muita esperança na petroquímica e nos plásticos, porque nós estamos falando aí coisa de 10% só do petróleo é destinado à petroquímica, à nafta, né, e o gás natural, né? E isso não segura preço. O que segura preço do petróleo realmente é o consumo energético. Então, é muito... Agora, uma coisa que a gente já vê, né, dessas empresas é que, na eventualidade de um carro elétrico, né, que possam ter também postos de abastecimento de carros elétricos. Né? Os postos teriam um período que abasteceriam não só de combustíveis, né, derivados do petróleo, mas também seriam postos de abastecimento de carros elétricos ultra rápidos. Se você está numa estrada, por exemplo, e precisa de fazer uma carga rápida na bateria do seu carro, você pararia também num posto, né? Ou seja, é muito importante que a Petrobras seja mantida como uma empresa de energia integrada, verticalizada, como são as grandes empresas de petróleo. Então, seria para mim uma aberração, né? Foi para mim uma aberração a gente ver o regime Temer propor a privatização das refinarias do Nordeste e do Sul
e também a venda dos dutos e dos terminais, né? E a gente espera, né, que esse tipo de política pública, né, não prospere no Brasil e que haja uma defesa técnica, né? Não é uma defesa ideológica, porque, independentemente do resultado da eleição, o Congresso Nacional já está composto e já está formado, né? Falando um pouquinho agora de política, né? O fato concreto é que a candidatura do PT, né, não conseguiu formar uma frente, né? Não conseguiu formar uma frente e aparentemente, né, a votação do outro candidato vai ser uma votação expressiva no próximo domingo. Então, nesse cenário, né, que a gente tem que considerar essa hipótese, né, a gente tem que pensar o dia seguinte, né? Como seria como seriam as discussões no Congresso? Porque, por exemplo, para você privatizar a Petrobras, a Eletrobras, você vai precisar de alteração da legislação. A Lei 9491, ela impede a privatização da Petrobras e da Eletrobras. Então, essas empresas não podem ser privatizadas. O que eu acho importante no Brasil nesse cenário que a gente tem que considerar que existe, né? Reconhecer a incapacidade do Partido dos Trabalhadores de formar uma frente nesse momento, porque a frente, nesse momento, seria liderada pelo Partido dos Trabalhadores, porque o candidato é a coligação, ele, o PCdoB, o PROS, né? Mas é um candidato do Partido dos Trabalhadores, né? Como essa frente não foi formada, né, é muito importante que, no dia seguinte, comece a haver a formação de uma frente, né, democrática, né, no país, né, e sem as restrições que existem na formação dessa frente hoje. Essa frente democrática, ela pode ter um papel importantíssimo, né, para fazer uma discussão técnica junto à sociedade e também junto ao Congresso, né? Porque, se não houver a formação dessa frente, a possibilidade de haver alteração legislativa no Congresso com muita facilidade é muito grande, porque o Congresso hoje talvez seja mais liberal e mais conservador do que o Congresso atual. É um desafio enorme, né? Enorme para nós, né? A sociedade brasileira hoje está numa situação... o Rômulo brinca aí com o meu pessimismo, né? Mas realmente não é pessimismo. O Carlos até fez uma defesa aí que não, é uma visão mais realista do que pessimista. Então, Paulão, dentro dessa Paulão, tua ótica... Desculpa interromper, cara, não sei o que brinco, não. Uma amiga minha querida, Simone, mandar um beijo para ela, ouve todo dia, lá do Rio. Ela fala que ela gosta do seu pessimismo, porque ela fica se sentindo otimista, porque ela também é bem pessimista. Ela fala que perto do seu realismo, ela fica até um pouco mais animada. Você fala, até que eu tô bem, meu moral aqui. Fala, Carlos. Não, para ampliar a visão realista do Paulão, ontem, no programa, nós comentávamos que o regime Temer acabou, na verdade, quando o chefe da segurança dele deixou vazar aqueles áudios da JBS lá, e que, a partir daquele momento, o presidente de fato do Brasil passou a ser o general da reserva Sérgio Etchegóin, que é um gaúcho. Eu não sei se tu sabe, Paulão, sobre a relação do Etchegóin com a Petrobras.
Não sei. Olha só que coincidência. Se a gente olhar a biografia que está disponível na internet sobre o Sérgio, o atual, vai aparecer que o avô dele, também militar e também general, atuou contra a ditadura Vargas. Olha que legal, né? O problema é que esqueceram de atualizar a biografia do avô, o Alcides Etchegóin. O Alcides Etchegóin, na verdade, ele atuou como chefe da polícia na ditadura Vargas. Então, ele atuou ao lado da parte ruim do governo Vargas e realmente ele atuou contra Getúlio Vargas, sabe aonde? Na criação da Petrobras. Em 1952, ele defendia um acordo internacional que existia, ou bilateral, entre os países, que permitiria a exploração do petróleo brasileiro por parte de empresas dos Estados Unidos. Por sorte, o Alcides foi vencido no clube militar, que é quem fazia a oposição à criação ou à nacionalização do monopólio, a criação de uma empresa que monopolizasse a exploração. Ele perdeu as eleições e quando ele foi parte da chapa vencedora 2 anos após, em 54, a Petrobras já tinha sido oficializada como empresa do monopólio, empresa de monopólio estatal. Olha só, né? Então, quando a gente olha para trás, a gente pode se preocupar mais ainda com o que vem pela frente, não é verdade? Só antes do Paulão falar, aí a gente vê as contradições das Forças Armadas, porque nessas brigas que tinham nos clubes militares nessa época, a gente tem pessoas como lá os irmãos Geisel, que os dois futuramente foram presidentes da Petrobras, inclusive lutando pela criação da Petrobras. Então havia uma ala nacionalista nas Forças Armadas que se fez ouvir naquele momento. Grande parte, inclusive na família, eu tenho uma pessoa que era oficial da Marinha naquela época e foi preso, porque estava na campanha do Petróleo Nosso, fazendo, chegou a ser preso e ficou lá uma semana assim, com a mesma roupa, a farda, disse que era, né, aquela farda de marinheiro era branca, saiu da cor do café, porque ficou assim, meses preso lá com a mesma roupa todo dia. Então muitos militares chegaram a sofrer sanções administrativas naquele momento por conta do engajamento na campanha do Petróleo Nosso e havia uma repressão. Então, de fato, a gente tem essas contradições, mas eu não sabia disso não, Carlos. Quero dizer que a família Etchegóin já estava desde lá atrás no entreguismo, então ele está honrando. E é só para acrescentar um aspecto interessante, né? O Etchegóin, esse nome, não sei se vocês sabem, de origem basca. E o provável próximo comandante do exército, que é o general Pujol, outro gaúcho aí, Carlos Krebs. Esse nome... na verdade é Pujol. Isso que eu ia falar. Na verdade, em português a gente fala Pujol, mas é Pujol e ele é um nome de origem catalã. Você vê que são as duas regiões da Espanha que mais sofreram sobre o franquismo, mas os dois vieram para o Brasil e vão ajudar a aproximar a gente mais do franquismo do que da democracia nesse momento. Mas fala aí, Paulão. Mas então, eu realmente tenho pouco conhecimento da área militar, né? Mas eu tenho a seguinte questão, né? Eu penso que é muito difícil haver um consenso, né, na área militar, né, a favor da privatização da Petrobras e da Eletrobras. Eu penso que devem haver discordâncias lá, devem haver visões também diferentes lá. Eu não creio que seja unanimidade. E, da mesma forma, o Congresso Nacional, né? Também não há unanimidade com relação à privatização dessas empresas. Tanto é que o regime Temer não conseguiu aprovar a privatização da Eletrobras. É claro que um eventual governo aí, né, eleito, né, pode sair com muito mais força do que o regime Temer, né? Agora, vai caber a todos os brasileiros, eu acho, né? A minha visão é que agora, a gente partindo, né, desse cenário, desse pior cenário aí, dessa eleição no próximo domingo, né, precisa haver uma formação dessa frente e que a coisa não seja politizada, não seja assim. Politizada sempre vai ser, mas não seja
não haja uma liderança clara, né? Porque o PT hoje teria muita dificuldade de fazer qualquer discussão, né, em razão de tudo que aconteceu e da polarização no Brasil, né? Infelizmente, eu não vejo também outros partidos e outras lideranças, né, no Brasil capazes de compor uma frente, né? Se a gente pegar lá aquela frente das diretas já, né? Aquela frente foi uma frente interessante. Eu sou grande crítico do Ulisses Guimarães, tal, do próprio Tancredo, né? Mas o fato é que ela estava nessa frente aí. Ela era a comissão de frente das diretas já, se tu pode entender o que eu estou querendo dizer. Então, a comissão de frente das diretas já tinha lá o Ulisses, tinha o Tancredo, mas também tinha o Brizola, né? Tinha o Lula, né? Então, era uma frente... Tinha o Fernando Henrique Cardoso, Paulão. Fernando Henrique Cardoso. Mas tinha Miguel Arraes. Miguel Arraes. Mas, infelizmente, nós chegamos numa situação no Brasil, né? Se tem o meu pessimismo, né? Pelo menos eu consigo imaginar, né, que o momento agora é de uma frente democracia já. Né? Então, uma frente democracia já, mesmo com o resultado da eleição sendo desfavorável, uma frente democracia já e uma frente extremamente ampla para que essa frente faça a discussão no Congresso Nacional e junto à sociedade civil para fazer uma discussão com viés muito técnico, porque essa retórica apenas política, apesar de eu ser de esquerda, então de esquerda para mim é muito fácil. Eu ideologicamente eu defendo a Petrobras, eu sou contra a privatização. Não, mas a discussão aqui, esse tipo de discussão não vai prosperar no Congresso, né? Não vai. Você não vai chegar no Congresso e barrar porque você é contra a privatização. Você vai chegar e falar assim, você tem que barrar por quê? Porque não é isso que as grandes empresas de petróleo fazem, porque não é assim que os Estados Unidos gerencia as suas grandes hidrelétricas, né? Para tentar... Então, a proposta que fica aqui, né, é uma frente democracia já, né, atuando no Brasil. Agora, a grande... Paulão, você acha que tem que ser frente democracia já ou frente nacionalismo já, né? Porque fica essa discussão... Eu penso que pode ser também nacionalismo já, mas o nacionalismo andou meio também meio desgastado, né? Parece que nem o PT, nem o PDT, o Ciro, por exemplo. Né? Eu Paulo, pensei que democracia está bem desgastada também. A gente vê uma pesquisa do Datafolha. Não, mas é que a democracia vai estar legitimada pela eleição. Exatamente. Não é que a gente vai falar que não tem democracia se tem eleição. Não, mas democracia já no sentido do debate. Democracia já é impedir que as políticas públicas sejam implementadas. Porque uma coisa é a pessoa se eleger presidente, né? Ela se elege presidente. Outra coisa é como é exercida a presidência. O processo eleitoral, né? A gente tem restrições e tal, mas vamos imaginar que ocorreu o processo eleitoral. O processo eleitoral é uma parcela só do processo democrático. O exercício do poder tem que ser feito democraticamente, né? Então, a democracia já é no sentido... Não, eu estou só pensando alto. Pode ser até nacionalismo já, pode ser outro nome, né? Eu não estou... o importante é que o exercício do poder, né, ocorra democraticamente. Então, se você quiser privatizar a Petrobras, ou a Eletrobras, ou privatizar o refino, né, por exemplo. Eu penso que é um absurdo o regime Temer, e eu foquei muito no refino, mas não é só refino, não.
a produção de fertilizantes a partir do gás natural, a distribuição, a petroquímica, né? Todas essas atividades são importantíssimas para a Petrobras, do ponto de vista técnico, né? Então, que haja o exercício da presidência da República, o exercício do poder, o poder executivo, ele seja exercido democraticamente, e não com por exemplo, você chega com uma medida provisória e fala, vamos privatizar aqui, vamos alterar a lei e tal, né? Evitar que o exercício do poder, né, não seja feito de maneira não democrática, né? A gente precisa conceber no Brasil uma frente, né, para promover as discussões. Porque, como essa agenda ela é em tese, né, eu tenho dúvida. Para falar a verdade, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer no dia seguinte, nem no Congresso. Eu realmente eu tenho muita dificuldade de imaginar o que pode ser, né? A única coisa que eu penso que é importante é que as matérias importantes do Brasil, e aí eu estou falando da minha área, mas se for para a área de direitos humanos, para minoria, para gênero, para qualquer área, né, tem projetos de lei ou tem iniciativas, né, do Poder Executivo, né, porque a gente sabe que o Poder Executivo é muito forte no Brasil, né, sempre foi. Então, nesses primeiros meses, né, a reforma da Previdência, né, nos primeiros meses o presidencialismo no Brasil é forte, né? É que qualquer coisa que seja votada no Congresso seja discutida. Qualquer lei que seja aprovada, qualquer emenda à Constituição, seja discutida no Congresso. E nós vamos ter um desafio enorme, né, junto ao Congresso Nacional, porque é um Congresso Nacional mais liberal e mais conservador do que o atual. Então, como, né? Agora, qual é o grande problema que eu vejo na formação dessa frente democrática, ou frente nacionalista, ou frente... qualquer outro nome que se queira dar, né? Eu não estou dizendo nesse momento, mas depois, né? No dia seguinte, né? É que eu não vejo lideranças no Brasil, né? Eu vou ser sincero, eu votei no Ciro Gomes, mas eu achei desastrosa a postura do Ciro Gomes na campanha. Ele se mostrou totalmente incompetente para fazer qualquer articulação política, porque eu tendo a ser uma pessoa educada, porque o próprio fato de eu ter trabalhado talvez no Congresso por 16 anos aí, né, fez com que eu trabalhasse com todas as pessoas, com todos os parlamentares, todos os viés, com diferentes visões, né? Então, eu não vejo o Ciro Gomes como líder político, né? Apesar de reconhecer que foi bom para o partido, que aumentou a base lá do PDT, né? Mas, para mim, foi um desastre o Ciro Gomes como candidato a presidente da República, né? Por quê, Paulo? Explica melhor isso aqui. Por que foi um desastre? Eu também acho que foi muito desastrada a campanha. Na minha opinião, ele se queimou, assim, por bastante tempo. Ele está queimado com a base lulista por, no início, ter se colocado frontalmente contra o Lula ser candidato. Ele dizia que defendia o direito, mas que o Lula não deveria se candidatar, e colocando a culpa de tudo que aconteceu no Lula. Eu não vou nem entrar no mérito se é verdade ou não, mas eu acho que do ponto de vista político foi muito desastrado, muito inábil fazendo isso, porque era claro que o golpe não deixaria o Lula ser candidato. Ele poderia ter pleiteado ser o candidato do Lula. O Lula, inclusive, queria ele, em vez do Fernando Haddad, como candidato, até o último momento. O que resultou naquela chapa triplex foi ali uma trapaça articulada pelo Eugênio Aragão com o PCdoB e o Fernando Haddad para enganar o Lula, falando que tinha que indicar até aquele fim de semana. Enfim, já expliquei isso diversas vezes, mas eu também, para mim, ele foi desastrado no sentido de ter deixado, isso ele já demonstrou mais de uma vez, ressentimentos em relação a sacaneadas que deram nele no passado, moldarem seu julgamento. Então, o Lula, uma vez, falou para Marina Silva a definição dele de política, a Marina reclamando de alguma coisa, alguém fazia contra ela, ele falou: olha, Marina Silva, eu vou falar de uma maneira mais
polida do que o presidente Lula falou e mais própria para o horário, podemos ter crianças assistindo, mas o presidente falou assim, companheira Marina Silva, política é saber a hora que você tem que levar a carcada na sua bunda e a hora que você pode carcar a bunda do outro. Então, o Ciro Gomes parece não entender que faz parte disso. Então, toda vez que ele levou a carcada, porque o outro estava em posição de carcar e ele estava na posição de levar a carcada, ele guarda isso e no futuro isso vai moldar as suas expectativas. O Lula não. O Lula já foi carcado pela Globo, chegou no governo do zero, como se tivesse restituído, digamos, o ímen. Então, assim, não tem problema nenhum. Agora, o Ciro Gomes, então eu acho que ele foi sacaneado. Inclusive, nessa eleição, até as últimas semanas, como eu já contei aqui, com a narrativa que chegou a gente, o relato de que o pessoal do Plano B teria pedido ao Eunício Oliveira, o presidente do Senado, o índio do Odebrecht, para dar 6 milhões de reais para o candidato ao Senado pelo PDT do Maranhão, na chapa do Flávio Dino, Everton Rocha, para que ele, assim, de uma maneira muito mediatizada nos meios de esquerda, desertasse da campanha do Ciro Gomes e dissesse, não, meu candidato é o Fernando Haddad, o candidato Lula é o Fernando Haddad, isso fosse bastante explorado ali nas últimas semanas para criar um fato negativo na campanha do Ciro, especialmente no Nordeste, que é onde ele tinha mais voto. Então, até o final do primeiro turno, ele estava sendo sacaneado. Então, assim, eu entendo que algumas posições dele. Agora, lá atrás, no início do ano, final do ano passado, início do ano, quando ele toda hora ficava lá, a culpa de tudo isso é do Lula, e não sei o que tal, e ele não deve se candidatar porque é uma tragédia, porque ele polariza, etc. Por mais que ele pensasse isso no seu íntimo, eu acho que ele foi extremamente não perspicaz, assim, eu não sei o termo, assim, de se queimar dessa forma. A gente vê, cada vez que a gente faz aqui uma defesa mínima do Ciro Gomes, no sentido de dar a ele o benefício da dúvida, o nível de agressividade dos comentários do pessoal do PT mostra o quanto ele se queimou com a base lulista, com aquela postura dele do início do ano. Depois ele tentou aí ver, quando ele estava tentando se aproximar da direita, do centrão, falando bem da Lava Jato em alguma medida e tal. E eu acho que ele foi desastrosa, mas tem discordâncias. Por exemplo, quando a gente teve aqui o Felipe Quintas, que era um partidário da candidatura do Ciro Gomes, ele acha que não, ele acha que estava certo porque ele estava mirando mais no longo prazo e se distanciar do PT. Eu acho que foi desastroso aquele momento ali em que ele hostilizava publicamente o presidente Lula. Por que você, Paulão, acha que foi desastrosa a campanha do Ciro? Porque ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu o voto, né? Aqui é questão de ser bem pragmático, né? Eu entendo que para conseguir o voto do brasileiro, né, você não pode xingar um jornalista de palavrão como ele xinga, você não pode, até o próprio vice, né, a expressão que ele usou para o vice, né, esse tipo de retórica não constrói, né, na minha visão, um eleitorado, né, porque o eleitorado estava radicalizado. O eleitorado do PT e o eleitorado lá do outro partido, do outro candidato. Então, tinha que ser. A minha visão aqui, né, é que ele, para se viabilizar eleitoralmente, ele tinha que ter conquistado corações e mentes. Porque dava para conquistar corações e mentes numa situação para evitar o que nós estamos passando hoje, né? Ele colocou muito bem a situação que a gente está vivendo hoje. Mas o que faltou a ele para conquistar o corações e mentes, Paulão? Por exemplo, ele teria que ter sido uma pessoa... eu sei que é difícil para ele, mas uma pessoa mais conciliadora. Ele tinha que conquistar as pessoas no sentido de formar, de fato, uma frente que foi impossível ser formada e que, de fato, hoje, né, é claro que depois é fácil a gente ganhar na loteria, é muito fácil quando você já sabe os números, né? Sabendo os números é que você ganha fácil. Hoje é mais fácil ver que
O problema é que estão fazendo o conto do bilhete premiado para muita gente aí. Mas, então, a frente precisaria ter sido formada, né? E se o Ciro Gomes tivesse ido para o segundo turno e não o PT, eu até acredito que ele teria muito mais chance de formar essa frente do que um candidato do PT, né? Mesmo o Haddad sendo aí um bom moço, bem comportado, você vê que ele não conseguiu formar a frente. Então, ele não formou a frente. Ele não conseguiu passar para a população que ele era capaz de formar essa frente, né? E eu, porque aqui não é questão mais de visão ideológica minha, né? Eu posso ter aqui as minhas convicções, né? Mas essa frente ela era muito importante na eleição, ela não foi formada e ela vai ser muito importante depois da eleição. E eu não vejo, né, pela característica de personalidade dele, talvez também, né, ele participando dessa frente, porque o Brizola, apesar da firmeza, apesar de todas as convicções e de todas as críticas, né, você vê, o Brizola foi extremamente crítico ao Lula, né, mas estava lá, estava sempre muito crítico também, o Ulisses Guimarães. Paulão, queria perguntar para você uma coisinha. Você que aí outro dia eu falei que você era brizolista, você me corrigiu. Não, continua sendo brizolista. Então você quer. Eu era criancinha, ainda muito pequeno, em 89. Eu queria que você relatasse para a gente brevemente, porque outro dia eu vi o Breno Altman falando numa live que o Brizola foi extremamente desleal ao Lula no segundo turno de 89 e a impressão que eu tenho, pelo que eu vivi, inclusive minha mãe era brizolista, foi o contrário, que o pessoal vestiu a camisa e eu já vi um relato do presidente Lula num documentário que há em homenagem à memória do Leonel Brizola, em que há depoimentos de diversas personalidades sobre o Brizola, inclusive de 3 ex-presidentes, da Dilma Rousseff, do Fernando Henrique Cardoso e do Lula. O Lula fala que o Brizola se esforçou muito, arregaçou as mangas e que a primeira vez que ele viu concretamente o que era uma liderança política foi quando o Brizola ia à Baixada Fluminense com ele e ele via a liderança que o Brizola tinha ali naqueles setores populares. Então eu queria que você contasse pra gente se o Breno Altman tem o direito de dizer que o Brizola, na verdade, se aliou, mas que ele sabotava por dentro a candidatura do Lula, quando o dado concreto é que 100% dos votos do Brizola foram transferidos para o Lula, e o Brizola foi roubado naquele primeiro turno para não ir para o segundo turno, colocaram Lula no lugar dele. A gente sabe que derrubaram a apuração lá em Minas Gerais, na região leste, e quando voltou, aí todos os votos que eram do Brizola viraram do Lula, e a diferença foi de apenas 100 mil votos. Quem tinha que ter ido para o segundo turno naquela eleição era o Leonel Brizola. Eu queria que você fizesse um relato brevíssimo daquela campanha de 89, da sua vivência, se o pessoal do PDT deu apoio para sabotar ou se vestiu a camisa da candidatura do Lula. Bem, eu naquela época, né, eu realmente fiz, né, militância, participava de eventos, participava de carreatas, né, subia as favelas. Eu subia as favelas com os meus filhos no colo, né? Meus filhos foi 89, meus filhos nasceram lá uns 4 anos antes, lá, filho de 4 anos, 3 anos, né? Com lencinho vermelho aqui, né? E fizemos a militância e a campanha e as carreatas e subimos as favelas. Na época era Santinho, né? Entregando Santinho para o Brizola no primeiro turno. Sabe o que é que nós fizemos no segundo turno? Subimos as favelas, entregando Santinho e pedindo voto para o Lula no segundo turno. E você sabe a pedido de quem os diretórios do PDT fizeram as carreatas e subiram o morro pedindo voto para o Lula? A pedido do Brizola, né? Então isso é de a gente fica muito triste, né, quando a gente ouve essas coisas, né? Isso dá uma tristeza na gente. O Brizola não foi para a Europa no segundo turno, Paulão?
Bem, naquela eleição, não lembro. foi para a Europa? Não foi, ele está sendo irônico. Não, ele está sendo irônico, Paulo. Eu lembro que teve uma convenção logo depois da eleição, foi no Rio Centro, né? Foi no Rio Centro, um grande... É claro que o Brizola, ele tem a retórica forte dele, né? E ele falou assim, ele falou ao vivo lá, né? Assim, agora, nós estamos muito tristes, perdemos a eleição, a tristeza era muito grande, né? Não vou falar que não, a tristeza era muito grande. Mas ele falou assim, agora o voto é no sapo barbudo. Nós não temos alternativa agora e vamos para a rua, e vamos nos diretórios, e vamos votar no sapo barbudo, porque ele agora... Paulo, isso foi até algo errado que o Breno Altman falou. Ele falou assim, nós vamos ter que engolir o sapo barbudo. Quando ele falou que a elite brasileira ia engolir o sapo barbudo e que o voto agora era no sapo barbudo, como você colocou. O voto agora é no sapo barbudo. Você pode até dizer que o Brizola errou, né, chamar, porque eu também não gosto desse tipo de coisa, sapo barbudo, né, mas isso não é o importante aqui. O que interessa é esse relato que você fez, Paulo, de que, a pedido dele, os diretórios foram fazer ação de base, conseguiram transferir todos os votos dele para o Lula, e eu quero lembrar só nós vamos distribuir santinho na rua para o Lula. Eu pessoalmente, cheio de santinho, distribuindo, pedindo campanha, pedindo voto para o PT e para o Lula, depois de o Lula e o PT ter detonado toda a gestão do Brizola, ridicularizando sambódromo, teleférico, linha vermelha, transporte fluvial, uma barca que tinha da Ilha do Governador por centro. Depois daquele besteirol do PT, besteirol. Paulo, mais que isso, eles atuaram junto com a direita para impedir que a máquina do Estado permanecesse na mão do PDT em 86 para derrotar o Darcy Ribeiro e permitir a eleição do Moreira Franco, porque se o Brizola tivesse mantido a máquina, ele teria mais recursos para sua campanha. A gente sabe como funciona o financiamento de campanha no Brasil. Então, eu só queria... O que eu falei agora, acabei de falar, é o seguinte, é que desde 89 a minha sina é ser destruído pelo PT e pedir voto para o PT. Eu agora estou pedindo voto para o Haddad. Então, desde 89 que eu peço voto, eu sou destruído pelo PT. O meu candidato, né, sempre foi... Né, eu cheguei a votar até no PT, até no primeiro turno, quando o Brizola saiu e tal, mas a minha sina é o seguinte... é ser derrotado, ser inviabilizado. O Ciro, eu tenho críticas... Peraí, Paulão, só queria voltar ao 89 para fechar o capítulo. Você falou como foi a ação de base, a pedido do próprio Leonel Brizola que fizesse isso, e eu quero dar o dado concreto para o senhor Breno Altman. Em 1989, os únicos 2 estados da federação em que o Lula ganhou no segundo turno foram Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que era onde estava a base do brizolismo. Então, ele que lave a boca antes de falar de alguém que não está mais aqui para se defender. Por favor, pode continuar, Paulão. Então, é a minha sina, né? E hoje eu não vejo... Se eu tenho um pessimismo hoje, né, é não identificar, né, quadros políticos, né, capazes de liderarem, quadros políticos capazes de liderarem uma frente nacionalista ou democrática no país. Agora, com a derrota do PT, né, é possível a formação dessa frente. Realmente ela não é possível durante a eleição, porque a Marina, o Ciro, simplesmente abandonaram o barco, né? E até outros, o próprio FHC parece que também abandonou o barco, todo mundo abandonou o barco. A hora que viram que o barco parece que estava afundando, ia ter problema no futuro, eles simplesmente abandonaram o barco. Eu não abandonei, né? Eu ainda continuo aqui pedindo voto para o Haddad, como eu peço, desde 89 eu peço voto para o PT, tá certo? Mas é importante, se sobrou alguma coisa desses cargos, né? Porque
Hoje nós não temos mais nem instituições no Brasil, não temos mais congresso, não temos mais partido, não temos mais representações. Eu vejo o Tribunal de Contas da União, o Supremo, eu vejo o país, né, realmente esfacelado. Né? O país está esfacelado. Eu tenho um amigo que costuma dizer que, num momento de crise como a nossa, e a crise nossa é uma crise que é sem dimensões, aí tem o meu pessimismo, é uma crise sem dimensões. Eu nunca imaginei que o Brasil chegasse à situação que chegou. E tem um amigo que diz que em momentos como esse, surgem lideranças. Né? Então, vamos esperar que ele esteja certo e que, mesmo eu não enxergando essas lideranças, que essas lideranças surjam para que a gente continue, para que a gente garanta o exercício democrático do poder. Né? É uma frente para garantir o exercício democrático do poder. E essa frente a gente precisa, com certeza, né? Porque o quadro realmente, sem essa frente, se a gente assistir, se a gente ver as votações do regime Temer, logo depois do impeachment, né, as votações eram expressivas. Então, a gente pode ter realmente o que a gente chama aqui, né, a gente pode ter aqui esqueci a expressão que a gente usa lá no Congresso, né? As votações simplesmente ocorrem sem discussão nenhuma, tudo é aprovado, né? É o rolo compressor, né? É o rolo compressor. O que a gente precisa evitar nesse momento é o rolo compressor. E agora, se perguntarem para mim, partido não vejo, pessoas não vejo, né? Agora, a gente precisa criar essa frente aí para o exercício democrático da democracia, porque senão a gente corre o risco do rolo compressor, e esse rolo compressor pode destruir, né? Pode levar, aí eu volto para o meu caso aqui, né? Pode levar à privatização das hidrelétricas da Eletrobras, pode levar à privatização das refinarias da Petrobras, a distribuição, a petroquímica, toda a área ajusante lá da exploração e produção. E depois de privatizado, né, é difícil reverter o processo, como ocorreu com a própria Vale. Né? Você vê que o Partido dos Trabalhadores, acho que nem cogitou rever a privatização da Vale. É pior, então, Paulão, é pior. O momento é gravíssimo. Nesse caso da Vale, hein, Paulão? Nesse caso da Vale é pior porque a gente sabe, eu e você, porque poucas pessoas sabem disso, porque nem a blogosfera de esquerda se dignou a falar sobre isso, mas que a Vale do Rio Doce, no regime Temer, foi desnacionalizada, ela não foi só privatizada, ela foi desnacionalizada porque extinguiram a classe das ações preferenciais, cuja maioria da titularidade estava na mão de estrangeiros, então igualaram essas pessoas que não tinham voto, deram voto para ele, com isso diluíram o poder da parcela que o Estado detinha na Vale diretamente através do BNDES, ou indiretamente através de entidades paraestatais como Previ, Petros, fundos de pensão estatais em geral. E isso foi feito, Paulão, essa melhora na governança corporativa, que na verdade era a desnacionalização branca, disfarçada da Vale do Rio Doce, da Vale, foi feita pelo presidente da Vale, indicado pela Dilma Rousseff. Pelo presidente indicado pela Dilma Rousseff. Então é pior quando você diz que o PT não desfez. Não, ele permitiu que ela fosse desnacionalizada. Eu também tenho essa visão. Então, o desafio é gigantesco. Eu agradeço a oportunidade de ter conversado aí novamente, viu, Romos, Carlos, Camila aí. E na segunda-feira a gente volta aí a discutir outros temas aí na área aqui de energia, né? Minas e energia. Muito bem, muito obrigado, Paulão. A gente agradece você ter estado aqui com a gente por 1 hora conversando. Você que, eu não canso de dizer, Paulão, você que já está aposentado, você que já fez sua parte, trabalhou décadas na Petrobras, trabalhou décadas no Congresso Nacional, está aposentado, mas não botou o calção e foi para a praia. Você está aqui com a gente toda segunda-feira, 6h30 ele da entra manhã. Pilhado aqui, Romulo. Pilhadíssimo, escreve o artigo dele. Olha, eu quero fazer um elogio público também, Carlos Krebs. Tempos atrás a gente falou, olha, é obrigação
obrigação dos comentaristas do Duplo Expresso fazer o comentário e consolidar o comentário num textinho, para poder, porque o comentário de um programa, por melhor que seja, ele se perde. Por exemplo, alguém quer lembrar de um comentário da semana passada, não sabe nem qual dia tá, não vai achar. Agora, um artigo, você vai lá, bota a palavra-chave e encontra. É importante reduzir isso a termo, fazer um texto para que isso seja caminhado. E o Paulão é o mais disciplinado, não teve uma vez em que ele tenha comentado aqui, não tenha feito um texto de subsídio para o comentário dele. E eu tento, Paulão, disciplinar o pessoal aí para fazer isso. O pior de todos, você conhece seu amigo Gustavo Galvão. Ele tá devendo, assim, ó, faz comentários, já está com uns 10 comentários atrasados e não publica. Mas, assim, você, parabéns, mesmo engajado aqui. E não é fácil não o caso, porque ele é o primeiro, segunda às 6h30 da manhã. Então, não é pouco compromisso que ele tem, não. E sempre manda o texto dele antes do comentário. Não é nem que ele manda só, ele manda antes do comentário. Então, muito obrigado. É nossa honra ter você aqui com a gente, Paulão. Toda segunda-feira você não tem nada que agradecer. Não, tá. Grande abraço aí, viu? Grande abraço, viu, Carlos, Holmes e Camila. Tá bom? Muito bem. A gente conversou aqui com o Paulo César Ribeiro Lima, ele que é o nosso comentarista de Minas e Energia, o Paulão, a gente chama com carinho, e eu gosto muito de ver isso, sabe? É por isso que a gente vê que a luta não está perdida, não vai acabar no domingo. Olha o Paulão falando quantas vezes ele foi derrotado e ele segue aqui lutando. E às vezes pedindo voto e lutando por quem não era sequer a escolha dele política, com quem ele tinha fortes divergências. Às vezes não, né? Pelo que ele falou, sempre. Sempre, né? Sempre, sempre. Então, não é o fim do mundo, não deixa esse marketing eleitoral de quinta categoria desse pessoal do Plano B, dizendo, ou você volta ou o mundo vai acabar. Não deixa isso, porque isso vai ter um efeito deletério na segunda-feira em cima das bases que são necessárias, mais do que nunca devem estar mobilizadas para essa nova fase da resistência democrática e do golpe na sua faceta bolsonariana. Duplo Expresso.